Olá, meus irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou seu irmão Manuel da Freia Cruz. Este é o meu canal Falando Bem da Bíblia. Nesta manhã abençoada, gratidão a Deus por tudo quanto é me dispensado. Gratidão a cada inscrito. Gratidão por todos que têm apoiado este canal. Que Deus abençoe cada um. Continue assistindo, compartilhando, deixe o seu like. Nos ajude aí em nome de Jesus. Gratidão por tudo. Em Deuteronômio 34, versos 4, diz assim em diante, versos 4 em diante. Disse-lhe o Senhor, esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo, a tua semente a darei. Mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Meus irmãos, eu espero não arrumar confusão com o que vou estar falando aqui, mas se faz necessário falar. Tanto eu quanto os crentes da minha geração até hoje foram ensinados de que Moisés escreveu o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Lendo a Bíblia e procurando com zelo entender essa situação, cheguei à seguinte conclusão: Moisés não escreveu esses livros. Por exemplo, no livro de Gênesis não aparece uma vez o nome de Moisés. A história de Moisés começa no Êxodo 2, verso 10. E é interessante notar que todas as vezes em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio que aparece o nome de Moisés, não está na primeira pessoa. Não tem um texto Moisés dizendo eu fui, eu fiz, eu estava lá, Deus falou comigo. O que dá para entender, irmãos? É que isso aqui chama de história narrada. Alguém narrou a história. Todos os textos que eu li a respeito de Moisés, assim, Moisés foi para o deserto, Moisés entrou até Faraó. Se fosse Moisés falando, Moisés falava assim, eu fui até Faraó, eu fui ao deserto, eu fui à casa de Jetro, eu casei com a filha de Jetro, mas não tem. É uma outra pessoa narrando, dizendo o que aconteceu com Moisés. Possivelmente, naquela época, como existiam os deuteronomistas, os javistas, os helenistas e os sacerdotes ou sacerdotal, pode ser que esse grupo tenha escrito esses livros, ou um desses pode ter escrito. Uma suposição, eu não estou afirmando. Se olhar para Deuteronômio, capítulo 34, versos 4 em diante, você vai perceber claramente, não precisa ser um estudioso, não precisa ser um baita intelectual, não precisa ser um gênio. Basta observar o texto. É alguém narrando a história. Como é que Moisés podia ter escrito a respeito da morte dele, por exemplo, antes de morrer? Se ainda não aconteceu, como é que a pessoa vai contar a história? E aqui está bem claro que é uma pessoa narrando. Após a morte, Moisés não poderia escrever. Então é alguém que está contemporâneo de Moisés, alguém que viveu, que acompanhou a história. Se alguém dissesse para mim que foi Josué quem escreveu, até fazia sentido, porque Josué serviu a Deus junto com Moisés. Quando Moisés morreu, quem substituiu Moisés foi o Josué. Então Josué sim poderia contar como aconteceu a morte de Moisés, relatar como aconteceu a morte de Moisés. Moisés não tem como, morto não conta nada, morto não conta história, morto não escreve. Agora, por que nossos pastores não nos ensinaram? Por que nossos pastores nunca mostraram essa realidade para nós? A única realidade que eles mostraram foi sempre Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Todo o tempo falando isso. Mas não faz sentido Moisés ter escrito, porque os textos não estão na primeira pessoa,
Concordo 100%. Se você que vai assistir os vídeos não quiser concordar comigo, não tem nenhum problema. Mas eu te aconselho a examinar os textos. Todos os textos onde aparece falando de Moisés, é alguém contando a história, é alguém narrando a história, é alguém que viveu ali perto de Moisés que está narrando. Não tem como Moisés contar a história sem ter acontecido, ou melhor, como é que ele vai contar a história dele mesmo sem usar a primeira pessoa? Não faz sentido. Basta você ler, basta você observar os textos. E se você não quiser concordar com os demais textos, apenas observe Deuteronômio 34. Alguém está narrando como foi que Moisés morreu. E como é que Moisés morreu dessa forma? E ele vai escrever dizendo que ele morreu dessa forma. Veja o que diz o texto. E diz o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua semente a darei, mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não vai. Assim morreu ali Moisés. Assim morreu ali Moisés. Ou Moisés ia escrever depois de morto, eu morri em tal lugar. Impossível? Então, irmãos, é história narrada. Eu já estou chegando nos 50. Você que vai assistir este vídeo, que é da minha geração, vai lembrar muito bem de uma época que se escrevia carta para pôr nos correios. A minha mãe era professora. Então tinha muitas pessoas lá no interior que tinham filhos, parentes na capital e iam até minha mãe para minha mãe escrever. Eu vou citar um nome apenas, Dona Teresa. Ela ia mandar carta para Hilda, que mora em São Luís ainda hoje. Certo? O que acontece? A carta, lá na hora de pôr, tem lá remetente. Remetente Teresa dos Anzóis. Destinatário Hilda dos Anzóis. Só que quem escreveu aquela carta não foi Teresa. Quem escreveu aquela carta foi a minha mãe. Mas quem solicitou foi Teresa. Da mesma forma, a história de Moisés, irmãos, não foi Moisés quem escreveu. Foi uma outra pessoa ou um grupo de pessoas que narraram, que escreveram o que aconteceu. Por favor, irmão, você obreiro que vai assistir este vídeo, examine cuidadosamente a Bíblia, os textos, como estão escritos. Não faz sentido Moisés ter escrito. Por exemplo, eu estou gravando este vídeo neste momento. Estou usando a primeira pessoa, eu. Agora imagina se alguém falasse, Manuel gravou este vídeo. Você vê que já não sou eu. É uma outra pessoa que está narrando, é uma outra pessoa que está contando. Tá? Por favor, seja inteligente, abra sua mente, permita o Espírito Santo iluminar o seu entendimento para você assimilar esta verdade. Tá? Que Moisés não escreveu estes livros. Chama-se história narrada. Alguém narrou a história de Moisés. Tá? Deus te abençoe. Examine com cuidado. Preste bem atenção como estão os textos. Tá? E agradeço, que Deus abençoe a cada um.